Ok? Ok. Então vamos lá. Eu não vou ficar entrando aqui em todo lugar porque a gente não tem tempo, mas é mais ou menos essa a base, tá? Então você entra, e é um site que você pode até entrar, viu? Quem está aí de técnico, eu esqueci da área técnica, não me recordo o nome, mas se você quiser entrar, você pode entrar, é esse aqui, viu? É viaip.rnp.br. Ele já está aberto, embora seja um protótipo ainda, ok? Legal. Beleza. Vamos continuar. Bom, então, dito isso, quer dizer, pelo menos os hospitais universitários e de ensino, eles estão com a melhor conectividade existente naquela cidade. Tá? Então, se você vai para Rondônia, para Porto Velho, para Amapá, para qualquer capital, e mais umas 20 cidades brasileiras, que são as maiores, ali nós estamos chegando com quase 1 giga em todas, né? As capitais, sim, acima de giga. Né? E aí a gente pode garantir que essas sessões de videoconferência e até de transmissão de cirurgias em ultra alta definição possam acontecer. Então, aqui no caso dos encontros, do SIGS, nós temos todo dia, pelo menos, na média, umas 3 sessões por dia. Então, aqui só uma demonstração lá do dia 27, né? Tem SIG de telepsiquiatria, apresentador tal, do Mato Grosso do Sul, e o tema. Infelizmente, nem todas as coordenações do SIGS, eles colocam tudo bonitinho dessa forma. Tem alguns que a gente não consegue dobrar os caras, eles simplesmente colocam discussão de casos na área de sei lá o quê. Né? Então, como tem alguém aí da área de urologia, talvez seja interessante você já se aproximar do pessoal da Uro, aí na Unifesp, que é extremamente forte, né? Você sabe disso, e eles coordenam, se eu não me engano, eles coordenam 2 SIGs, tanto de urologia como de urologia pediátrica, não tenho certeza. Mas é muito avançado. E essas sessões, portanto, cada instituição, através do seu coordenador, tem que se cadastrar para poder participar, ok? Mas qualquer instituição pode também solicitar, não é só hospital universitário. E aí aí tem um conjunto muito grande. Para que um grupo seja criado, é necessário que 4 instituições tenham esse interesse, 4 instituições que já são membros da RUT, para que possa garantir, tentar garantir uma certa sustentabilidade. Né? Alguns já têm uma participação e um compromisso internacional, como é o caso do Banco de Leite Humano, que tem participação de instituições da América Latina e dos países de língua portuguesa. Ele é coordenado pelo Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz. Quem mais coordena SIG na RUT é a Unifesp. A Unifesp coordena, são 55 SIGs, 57, sei lá, no momento. Eu acho que a Unifesp está coordenando uns 17 ou 18. Então, é uma quantidade bem grande. Tá? Bom, então, quando nós começamos, né, em 2007, 2008, era uma quantidade pequena de relações, de interações, de grupos criados, de participação, e isso foi só aumentando. A ponto de chegarmos agora, a gente está com mais de 300 instituições participando, mas via de regra, de rotina, é uma metade ali, a gente pode garantir que de fato está participando, umas 160 instituições que participam regularmente. E isso, faltou aqui acrescentar valores aqui de custo evitado, dá um custo evitado anual se você for fazer uma conta só pela necessidade de viagem que esse pessoal teria para estar participando dessas sessões e tal, dá mais de 20 e tantos milhões de reais. Se você pegar, por exemplo, num programa de atualização dos preceptores da residência multiprofissional em saúde, nós conseguimos colocar durante 12 semanas
45 salas de videoconferência toda semana e mais de 600 participantes toda semana. Então, isso dá um custo evitado, só para falar de custos, né, da ordem de mais de 4 milhões de dólares só nessa capacitação, né? E sem dizer que, por exemplo, aqui eu estava participando do Hospital Universitário Edgar Santos, então essa é uma sessão de 2 horas, e aí eles fazem mais 1 hora local lá, e a discussão vai longe, é muito séria, são recomendações e tal, e aí o pessoal aproveita para fazer, após a sessão nesse caso, de atualização dos preceptores, uma discussão interna, né, relacionada ao tema que acabou de ser abordado. E o negócio, a cobra fuma mesmo. O negócio aí, nessa sessão, por exemplo, teve uma discussão muito quente, muito acirrada, para questões de melhoramento de procedimentos no hospital. Então, isso também é um hinge benefits, né, Alan, que chama, são benefícios paralelos, né, que vêm a partir de uma ação, mas essa ação, ela permite e ela é estimuladora de outras ações de melhoramento da qualidade. Bom, quando uma Secretaria de Estado da Saúde entende essa prática, como é o caso da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, que já participava também daquele projeto com a União Europeia, que eu citei ao início, eles, já desde 2005, eles têm um projeto com o Hospital das Clínicas da UFMG, da UFU, Uberlândia, Triângulo Mineiro, Juiz de Fora, Montes Claros e São João del Rei, e eles dão um atendimento, iniciaram com 80 municípios, para iniciar o projeto, para dar um atendimento, no caso inicial, em segunda opinião em eletrocardiograma, em 80 municípios, foi feito um investimento de R$2 milhões. Eles alcançaram esses 80 municípios e em 2 anos eles passaram para 200 municípios, em 3 anos para 300, e aí foi indo, já chegando hoje em mais de 800 municípios. Com isso, você vê, são 2.000 segundas opiniões em eletrocardiogramas por dia. E aí eles começaram a entrar em outras especialidades, dermatologia, urologia, psiquiatria e por aí vai. Com isso, 80% dos pacientes atendidos à distância não precisam ser transferidos para os centros de referência. Isso dá uma economia de custo muito grande, da ordem de 10% a 15% do recurso do município na área de saúde, que pode ser investido em outros lugares, né? E teve uma ocorrência bem interessante agora, acho que foi no ano passado, ou no início desse ano, não me recordo bem, por falta de pagamento vindo da Secretaria de Estado da Saúde, eles foram obrigados a cortar, e cortaram 300 municípios. No mesmo mês, no mês seguinte, foi uma polvorosa, os prefeitos dessas 300 municipalidades fizeram uma carreata ao secretário de Estado da Saúde, em Belo Horizonte, e conseguiram que o recurso fosse repassado. E o interessante é que já foi a partir de uma demanda específica dos municípios, né? Então isso é muito importante. Na área internacional, nós tivemos um projeto muito bem sucedido, com recurso do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Nós começamos em 2009, com compromisso de 6 Ministérios da Saúde da América Latina, e terminamos com 18 Ministérios da Saúde, né? Por isso que vocês vê esse bando de gente aí, além de representante do BID, representante da CEPAL, representante da International Society for Telemedicine and E-Health, Ministério da Saúde do Brasil, com vários representantes e tal. Então, isso dá o ponto já, há 5 anos atrás, do interesse
específico na criação de programas nacionais de telesaúde em cada um desses países da América Latina. Bom, aí vem a pergunta, e aí, passados 5 anos, todos eles fizeram? Não. De fato, não, nem todos fizeram, mas todos estão, pelo menos, com alguma linha dentro dos ministérios, atuando e começando a movimentar. Então, nós desenvolvemos um programa de comparação de níveis de maturidade em cada... para comparar justamente os programas nacionais, as ações internacionais de telemedicina, e aí, ao final desse período, nós ficamos com México e Brasil na melhor posição, né? No estado, todos dois têm seus programas nacionais implantados. O México, por exemplo, está fazendo uma ação que eu considero muito importante, que é, todo ano ele faz um evento de telemedicina e cada ano ele faz em um estado. E a Secretaria de Estado da Saúde é obrigada a participar e colocar recurso também. Então, isso vem... Eu já participei de uns dois ou três talvez, e isso vem formando também essa consciência em cada Secretaria de Estado da Saúde para essas ações, né? E eles têm que demonstrar o que estão fazendo nessa área, né? Logo após vem Colômbia. Colômbia tem uma prática já bem madura e consolidada, principalmente na área privada, né? Hospitais privados bem relevantes, e aí outros países, o Chile está com um desenvolvimento muito interessante, embora não haja uma rotina de sessões diárias ou tal, como nós temos aqui, como o México já tem lá também, mas eles também já estão caminhando bastante. Mesmo a Guatemala, que é um país bem menor, eles partiram para o desenvolvimento integrado de evolução clínica dos pacientes em todos os hospitais. É uma região bem pequena e tal, e cada um na sua... Bolívia também já está com avanços. Peru tem feito uns avanços muito importantes, né, na criação de centros de medicina. Eles têm, por exemplo, uma maternidade importante no Peru, esqueci o nome agora, ela dá um atendimento 24/7 para 5 outras maternidades em 5 regiões diferentes do país, a partir de dentro da UTI neonatal dessa maternidade no Peru. Então, é um luxo, né? Você poder, lá no interior de uma área remota, você ter esse atendimento. Nós começamos um avanço também com os BRICS, né? Os BRICS são todos países continentais, né? China, Brasil, Índia, né? E é praticamente 1/3 ou mais de 1/3 da população mundial está nos BRICS, e não tem como chegar com especialistas, você ter especialistas em todas as regiões remotas, a não ser que seja pela telemedicina. Então, nós estamos empurrando mesmo, é a palavra, né? E agora eles estão começando a aceitar a inserção da telemedicina nas agendas, embora ainda não seja oficial, não haja um grupo oficial próprio pelos BRICS. Nós estamos tentando buscar isso aí. Tanto que agora no Geneva Health Forum of Innovative Practices in Global Health, que foi patrocinado pela Rússia, mas ele é executado pela Universidade de Genebra e pelo Hospital Universitário de Genebra, que teve um projeto muito importante com Angola, porque o Jorge Correia aqui, ele está terminando o doutorado dele, é médico do Hospital Universitário de Genebra e atuante no projeto de municipalização da saúde em Angola, um projeto importante, mas que agora a gente está batalhando para ver se tem continuidade, porque um projeto vem, começa e termina. E aqui ao lado com o vice-ministro de saúde da Rússia, que foi o convidado de honra do Congresso, e eles estão querendo fazer, eu fui conversar com ele justamente porque há uma intenção
suspensão de cooperação bilateral também. Eu estive visitando até a convite deles algumas instituições de alto nível mesmo na Rússia, por exemplo, já quase 10 anos atrás eu já visitei o UTI no Hospital de Trauma da Universidade de Moscou, que são 4 UTIs, e o anestesiologista, ele fica, o chefe, né, ele fica na sala dele e observando com câmeras e todos os sinais vitais dessas 4 UTIs de onde ele está. Várias câmeras fazendo zoom à distância e tal, e isso já há 10 anos atrás, né? Então, e essas coisas são difíceis de caminhar em outro lugar, porque ali somente aconteceu porque tinha um campeão. O Saroj Mishra está aqui da Índia também, eles estão seguindo uma linha bem próxima do que nós estamos fazendo aqui no Brasil, com respeito à área acadêmica, a integração da rede acadêmica e da comunidade da saúde em rede acadêmica, e ele é cirurgião e tem feito um trabalho muito importante também lá, e a população da Índia deve ultrapassar inclusive a da China, uma das expectativas. Eles têm uma prática também importante na área privada, através dos hospitais Apollo, né? Com o Japão também nós temos um desenvolvimento muito importante, principalmente na área de endoscopia, através do professor Shimizu, da Universidade de Kyushu, e com uma participação aqui no Brasil importante, através da USP, aqui é o professor Flávio, e do INCA, no Brasil. Isso é com a América Latina, né? E uma consideração do professor Shimizu, que eu considero fundamental, importantíssima para o sucesso da telemedicina, é que nós consigamos entender de fato as necessidades, as demandas médicas, e que no caso deles lá, são os engenheiros, né? Nós ainda temos que nos virar aqui com técnicos de informática, e olha lá, né? Que eles sejam muito bem treinados e estejam sempre muito capacitados com as últimas, as mais recentes tecnologias, né? Então, é claro que isso é fundamental. E indo para a área como captação, transmissão e visualização de cirurgias em ultra alta definição, nós fizemos já várias demonstrações, mas não conseguimos ainda novos recursos para conseguir emplacar isso direto. Isso foi feito, uma transmissão para San Diego, foram 4 cirurgias em 4 áreas diferentes, transmitidas para um telão na Universidade de San Diego, foi na Universidade da Paraíba, Espírito Santo, USP e Brasília, transmitindo em tempo real 4 cirurgias em ultra alta definição para lá. Então, o INCA continua nessas ações também, tem algumas mais recentes, mas essa era a imagem que eu tinha, e todo mundo pode assistir, enfim, e tem novas ferramentas agora aqui, que se o sujeito não tem como assistir em ultra alta definição, isso chega automaticamente também em HD, e a pessoa, quer dizer, qualquer instituição pode assistir e conversar e discutir e perguntar sobre as ferramentas que estão sendo utilizadas, as metodologias e por aí. Como eu citei logo no início, nós temos agora sendo implantado esse cabo aqui que vai de Luanda, em Angola, até Fortaleza. Fortaleza se tornou, como vocês veem aqui, um hub natural para implantação inclusive eles estão com centros de dados lá, sendo implantados, alguns já inaugurados em Fortaleza, para fazer essa distribuição dos cabos submarinos, né? Então esses são os primeiros que estão entre a América Latina, e isso está sendo entregue agora, né? E com todas essas articulações, nós finalmente conseguimos aprovar
a estratégia de saúde para os países de língua portuguesa, e já foi assinado agora também na 4ª reunião de ministros de saúde da CPLP em Brasília, que é uma reunião onde eu apresentei essa estratégia de telesaúde dos países de língua portuguesa, e foi assinada a resolução que cria o grupo de trabalho permanente da CPLP em telemedicina e telesaúde. E em setembro nós fizemos uma reunião em Cabo Verde com 7 dos 9 países, e Cabo Verde está muito bem desenvolvido nessa área. São 10 ilhas, uma não é habitada, e nas 9 ilhas eles têm uma unidade de atendimento através da telemedicina, e as 9 ilhas elas estão conectadas por cabo submarino também, então tem uma boa conexão, veio boa parte por conta de um projeto com a União Europeia. Enfim, nós estamos iniciando também a rede Nutrisan, com foco na soberania e segurança alimentar e nutricional. Já foram criados 2 grupos, um SIG de obesidade, que já iniciou com participações de instituições da América Latina, e o SIG de segurança de alimentos. Então, para vocês terem uma ideia aqui, o SIG de alimentos, ele é coordenado pela Embrapa, né, e nas suas várias instituições. Então, Embrapa Uva e Vinho, Embrapa Gado de Leite e tal, e isso está começando a ser. Nós vamos ter agora, dia 22 a 25, em Brasília, um evento importante que é de integração de mais de 90 instituições de ensino e pesquisa brasileiras, que passam a integrar essa rede Nutrisan para justamente essas discussões de protocolos e tal. Eu li hoje mesmo pela manhã que a Holanda já está com um plano muito bem definido para se tornar o primeiro país vegano do mundo até 2030. Então, são ações fundamentais, e por isso é que eu cito também o SIG de obesidade, que é uma preocupação mundial. Enfim, o Brasil, né, o SUS no Brasil, 70% da mão de obra do SUS, ela é uma mão de obra técnica. Então, para nós aqui, assim como para Moçambique também já está com uma rede acadêmica, que é a MORNET, Mozambique Research and Education Network. Nós temos essa necessidade, né, da atuação técnica. Então, nós estamos começando a criar a rede já foi criada, a RET-SUS, a Rede das Escolas Técnicas do SUS no Brasil, mas elas não estão integradas entre si, não há ainda uma colaboração, e nós estamos justamente trabalhando nesse processo de integração e de facilitação dessa integração, né? Então, um outro passo também importante, que são como chegar também com os domínios do conhecimento e com a ciência nas escolas, né? Então, aqui é um exemplo importante de conexão nas escolas da Grande Natal, porque além da rede nacional, a RNP ela fez um projeto também há 10 anos atrás, e que já está bem avançado, que são anéis de fibra ótica que passam pela cidade. Então, São Paulo tem um anel de 240 quilômetros, Rio deve ter uns seus 120 quilômetros, qualquer coisa, Natal deve ser uns 45 quilômetros, já deve ter aumentado, né? Aí, em parceria com o governo estadual e com o governo municipal, eles conseguiram novos recursos para conectar as escolas da rede pública, estadual e municipal, na Grande Natal. E conseguiram, em 2 anos, conectar 350 escolas, tá certo? Então, e quando eles foram fazer os testes iniciais, mesmo as escolas que diziam ter conectividade, 50% delas não tinham. E das outras 50%, o que elas tinham era uma velocidade média de 370 km, que não dá para escola nenhuma, né?
Então, esse é um projeto importante. Eu gostaria demais de induzir mais essa chegada das ciências nas escolas, vinda a partir das universidades federais, das universidades estaduais, enfim, das instituições de ensino superior e pesquisa, né? Então, essa era a apresentação básica, né, que eu queria fazer para vocês, para a gente discutir